Vamos conversar. Ela vai dar uma pincelada em tudo que aconteceu ontem, nesse show maravilhoso que fizemos ontem aqui, foi dos personagens bíblicos. Então, vou chamar a Jéssica Araújo, a minha menina lá da IP Socorro, e ela vai sentar aqui nessa cadeira chiquérrima. Ela vai sentar aí e a gente vai conversar. Então, a gente vai fazer um negócio. Quando alguém quiser contribuir com a fala dela, só faz levantar a mão. Aí, a gente vai pedir ajuda aqui, Sandra, Vânia, Iris, pegar o microfone, só uma pessoa levanta a mão e contribui, não faz pergunta. Vai contribuir com o que ela vai falar. Jéssica, seja bem-vinda. Eu estou me sentindo chique nessa cadeira. Minha gente, você ser pego assim de última hora para as coisas é difícil, viu? Meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas assim, a gente vai conversar. Tá dizendo ali que é para conversar, né, Marluce? Para conversar? Não, bora conversar? Bora conversar. Eu falo, conversa, minha gente. É de lá para cá e de cá para lá. É assim ou não é? É eu sozinha falando? É a gente falando junto, né? Pronto, quero só ver se isso é verdade, vice? Conversa comigo, muito bem. Marluce conversando comigo, para eu ter essa conversa com vocês, para a gente lembrar do que a gente viveu um pouquinho ontem. Né? A gente viveu alguns momentos maravilhosos, aprendemos sobre algumas mulheres maravilhosas, não foi assim? A gente teve a representação física das meninas, trajadas, lindas e maravilhosas e talentosas. A irmã Mari parada ali, estátua de sal. Cadê a irmã Mari? Menina, arrasasse, não é? Mas aí a gente pensando, né? Quanto que a gente aprende com essas mulheres, né? E o quanto que a gente pode botar em prática, pelo menos foi isso que eu aprendi ontem, as meninas falando sobre os personagens, e elas indo para nossas vidas, né? Quem são, quem foram e o que podem trazer para as nossas vidas, quem foram aquelas mulheres. Eu não vou ressaltar todas as mulheres, não, porque foram muitas. A gente vai passar a tarde aqui, porque eu gosto de falar um pouquinho. Mas eu trouxe algumas mulheres para a gente meditar hoje. Aqui, sair um pouquinho alimentado, mais ainda do que ontem. Eita, tem quantos minutos, hein? Apesar que nós vamos falar sobre mulheres, e os pontos que eu vou trazer aqui é sobre as mulheres, os homens não se sintam ofendidos. É só por causa do tema de ontem. Tá certo? Mas aí vocês apliquem para a vida de vocês também. Tá? Aí pensando, né, na conversa, na noite de ontem, eu observei que nós mulheres, homens também, nós vivemos em um tempo que enfrentamos uma carga muito grande. É trabalho, é em casa, é com filho, é com marido, é para quem estuda. E muitos de nós, é tudo isso junto. Eu sou casada, Jéssica, eu sou casada, no caso, tem marido para cuidar, casa para cuidar, 2 crianças e ainda trabalho, sirvo na igreja. Apesar de já ser formada, mas eu ainda tenho que atualizar e continuo estudando. Quanta coisa na minha vida, e acredito que na vida de vocês também. É ou não é? É serviço, né? O homem não fica por baixo também, não. Também tem muitas ocupações na vida dele. Concordam? E aí, a gente observa redes sociais. Pregam para a gente vê aqueles youtubers, aqueles influencers, aquele povo que gosta de postar a vida. Às vezes a gente também gosta de observar, né? De acompanhar e seguir a vida perfeita. Aí eu fico olhando aquelas mulheres que cuidam de 5 meninos. Os meninos tudo muito bem, obrigado, não tem um catarro no nariz. Por que os meus têm, hein? Porque às vezes eu vou limpar o cabelo da minha Lorena, a menina chegou da escola, tinha um piolho, minha gente. Trabalho da gota para tratar aquele cabelo que é aqui cacheado.
Mas não, a gente, além da gente levar tanta carga, tantas tarefas, tantas coisas nas nossas vidas, tantas dificuldades, que aí vai aparecendo em todas essas áreas que eu citei para vocês, né? A gente ainda vê a vida perfeita, que a gente nunca vai conquistar. A vida perfeita. Aí a gente para observar. As mulheres da Bíblia, as mulheres que a gente olhou ontem, todas elas também tinham muitas dificuldades. Concordam comigo? Elas tinham, né? Elas passavam pelas mesmas dificuldades. Elas choravam, elas se entristeciam, elas tinham problemas em casa, tinha problema de família, tinha problema com o filho. As que trabalhavam, que a gente via que tem as mulheres que foram citadas aqui, outras mulheres que trabalhavam, elas também tinham dificuldades no trabalho dela. É muito diferente da nossa? Não, né? É diferente? Vocês acham que é muito, muito diferente assim? Não, né? Mas em todas elas, citadas aqui ontem, tinha um ponto-chave. Um ponto-chave de diferente que, em alguns momentos, nós não as copiamos. Que assim, é diferente do que a gente vive hoje. Sabe o que é? Que em tudo, em todas as dificuldades que elas viviam, todas as situações, em todos os choros, em tudo aquilo que a gente viu em prática de vida delas, elas estavam com Deus. Em tudo, em absolutamente tudo. Aquelas páginas foram escritas lá na Bíblia com as histórias delas, e em todos os pontos nós vimos as mãos de Deus sobre a vida delas. E em todo o tempo a confiança delas no Senhor, em tudo que elas faziam. E as nossas páginas? E as nossas histórias? Como é que elas estão sendo escritas? Vocês concordam que vocês também têm páginas sendo escritas da vida de vocês? Nessas páginas, nesses momentos, nessas dificuldades que a gente passa, a gente também tem a plena confiança no Senhor? As nossas atitudes nessas mesmas situações, das nossas histórias, das nossas páginas, há a confiança em Deus? Aí a gente vai olhar para a vida delas. Aí a gente observa a vida de cada uma, a atitude de cada uma. Porque a Bíblia, ela está lá para nos ensinar, para nos edificar e para a gente se espelhar. Concordam? Não? Meu Deus, essa conversa não está sendo muito bem, não. Concordam? Sim. Vamos analisar, né? Eu separei algumas mulheres. Deus levantou, né? Muitas mulheres na história, que a gente viu ontem. Muitas e muitas e muitas mulheres que fazem a diferença. E aí eu separei aqui. Esté, Ruth e Noemi, Ana, Marta e Maria. Separei só algumas para a gente. E eu quero que a gente pegue essas mulheres, a história destas mulheres especificamente, para que a gente possa aplicar para o século XXI, para os dias de hoje. As dificuldades que Esté passou, como é que a gente pode aplicar para a nossa vida? Será que tem mulheres hoje que vivem com o tempo moderno de hoje o que ela passou? Será? Tem? Quem falou? Eu escutei. Tem? Tu consegue dar algum exemplo para a gente? Alguma coisa de hoje que a gente viu que Esté passou e que a gente passa também? Pode. Quer o microfone? Alô? Alô? Bem, como eu já li várias vezes esses livros e já li o livro de Esté várias vezes, toda vez que eu leio o livro de Esté é uma história, né?
Aí você está perguntando se hoje, na nossa globalização, no nosso mundo atual, que se nós somos Esther, se nós somos uma Ruth, se nós somos uma Ana, não é? Então, veja, essas mulheres que você citou aí, né, que todo mundo sabe, elas foram mulheres escolhidas por Deus, porque a Esther de Radassa, a menina Radassa, até a rainha Esther, não é? E teve de Esther teve o tio que é do Cor, que mostrou o caminho de Deus. Então ela foi a escolhida. A história vocês já sabem, não é? Mas uma das coisas que me chama a atenção muito em Esther foi ela ter se dedicado a Deus, ela ter confiado, não é? E Deus ter dado sabedoria a ela, porque ela estava diante de um rei, não é? Onde ela nem podia falar, mas o que ela causou de impacto no seu povo, que ela era judia, não é? A ponto de Naamã estar ali fazendo aquele tudo, mas Deus tinha chamado de Esther para aquilo. E muitas vezes nós, mulheres do século da globalização, né? Eu tenho 3 filhos, tudo bem sucedido. Eu tenho 4 netos, mas a gente passa, não é? Por dificuldades, por problemas, não é? Com o marido, com o ex-marido, uma viuvez, não é? Mas eu digo assim, que a gente vai passando a dificuldade, mas vai entregando a Deus, não é verdade? Vai entregando a Deus, vai ali. Então, quando a palavra de Deus é tudo. Eu digo que é o jornal que vai sair amanhã, a palavra de Deus. Então, quando a gente se depara, quando a gente lê e vê a história dessas mulheres, a gente contextualiza para a vida da gente e a gente começa a pensar, eu digo, meu Deus, não é? Eu estou vivendo, muitas vezes, a gente está passando pelas coisas, mas não pode contar, não pode dizer, não pode abrir a boca, porque há momento de você falar e há momento de você ficar calada. Mas o seu momento íntimo com Deus, no relacionamento, numa história, numa evidência, e você diz, Senhor, o que é isso? Vem aqui. Então, e a gente aprende muito, porque Esther, ela foi totalmente escolhida por Deus. E muitas vezes a gente é escolhida por Deus em determinadas situações. Mulher corajosa, não é? Mas por quê? Porque nós temos essa confiança. Sabemos que não somos nada, mas... Oi? Confiança, exatamente. Confiança, não é? Muitas vezes a gente está numa determinada situação que você não foi procurar. Aí você diz assim, Senhor, o que é isso? Não é verdade? O que é isso, Senhor? Então eu estou aqui, Senhor da glória. Já te expus tudo isso aqui. O que é isso? É isso que tu queres para a minha vida? Eu não sei o que é isso, mas a gente coloca no altar do Senhor, coloca diante de Deus com sinceridade, viu? Com sinceridade você pergunta. Porque muitas vezes eu digo assim, Senhor, eu não entendo o que é isso. Mas tu entende. Eu não... Amém. Amém. Obrigada, minha irmã. Mas exatamente, a irmã falou um ponto muito importante. Ela era uma mulher corajosa. A coragem para se posicionar com fé. E aí eu coloquei aqui, hoje, como é que a gente se espelha em Esther? Aí eu botei assim, a mulher cristã pode seguir seu exemplo quando precisa defender seus valores em um mundo que relativiza tudo. Pode ser uma conversa no trabalho, ao não se calar diante de uma injustiça, ou ao educar os seus filhos para que não se envergonhem da fé. Quantas vezes a gente precisa se posicionar para que os meus filhos não se envergonhem da fé? Quando a gente precisa se posicionar contra alguma injustiça, algo contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra as nossas vidas. E aí a gente vê a posição de Esther em meio a uma injustiça, a coragem que ela teve em se posicionar, mas com muita fé. A coragem não é uma ausência de medo, é agir com fé, mesmo tremendo por dentro. Vocês concordam comigo? E nisso a gente pode se espelhar em Esther. Coragem, com fé.
em meio às injustiças, em meio às situações constrangedoras, que sabemos que é justo, que é bom, que vem do Senhor, naquilo que é correto. O mundo só vem pregando para a gente distorções. O que é certo amanhã e daqui a pouco já está errado. Aquilo que vemos que vem de Deus, que é puro, que é santo, o mundo vem e quer manchar. Mas precisamos ser corajosos, posicionar com fé. Porque quando Esther precisou se posicionar e ter coragem, ela se posicionou e ela teve coragem, porque ela sabia quem era o Deus a quem ela servia. Ajam da mesma forma que Esther, com coragem. Coragem não é a falta de medo, é enfrentar no Senhor, sim, aquilo que você crê, aquilo que você sabe que é certo, mesmo tremendo por dentro, mas sabendo quem é Deus. Amém? Sejamos corajosos como está. Amém. Próxima. Deixa eu ver aqui. Eu gosto desse personagem. Ruth. Quem conhece Ruth? Todo mundo? Vixe! Meu Deus, vamos embora. Eita, até o celular caiu. Ô, Marlúcio, vamos embora. Quem é Ruth, minha gente? Vocês conhecem Ruth? Não conhece? Conhece? Ih, conhece não. Vocês conhecem Ruth? Sim. Agora melhorou. Ruth, quem és tu, mulher? E aí? Quem acha aqui que dá para aplicar Ruth em nossas vidas? Uma característica de Ruth, alguém consegue definir para mim? Alguém falou? Eita, mulher, tu falou que eu escrevi, tu leu, não foi? De olho em tu. Ela pegou meu papel, viu? Mas isso, fidelidade em meio à perda e recomeço. É uma mulher que dá para se espelhar, viu? Quem aqui não passa? Hein? Por dificuldades, por perdas, problemas financeiros. O que foi que aconteceu com Ruth? Ficou viúva? Perdeu tudo? Acabou? Ruth, ela teve problemas financeiros após a morte do marido? Teve ou não teve? Ela teve problemas psicológicos? Teve. Traz ela para o dia de hoje. Que situação uma mulher que depende hoje 100% financeiramente do seu marido, se fica viúva, em que situação ela se encaixa? Longe de casa, que era onde ela cresceu, porque ela não morava mais perto de onde ela nasceu, no povo que ela cresceu, concordam comigo? Estava muito longe de casa. A mulher que tinha que voltar para casa, o que ela ia fazer? Financeiramente perdida, psicologicamente abalada, fisicamente também, porque eu sou da área da saúde, então tecnicamente eu digo que físico e corpo andam juntos, então fisicamente também. Que mulher, que situação ela se encontrava? E aí a gente pensa, Ruth deixou tudo para trás e começou de novo em outra terra, confiando em Deus. A posição de Ruth, na situação que ela estava, ferida fisicamente, psicologicamente, financeiramente, tendo que recomeçar tudo de novo. Mas quando um detalhe em meio a todo o caos da vida dela, ela observou, uma coisa eu não posso, é me afastar da presença de Deus. Ela veio de o povo lá que ela estava vivendo hoje, era um povo idólatra, concordam comigo? Era um povo que buscava ao Senhor. E aí ela acordou para a vida. O que é que eu vou fazer agora sozinha, no povo que não busca Deus? Eu vou estar aqui nessa bagunça fazendo o quê? Se eu estou no caos, Deus tem que estar lá dentro. Concordam? Foi essa a atitude de Ruth? Foi. Se eu estou no caos, porque ela estava no caos. Se eu estou no caos, deixa Deus comigo. Porque sem Deus eu não posso ficar. Ela reconhecia isso. Sem Deus ela não podia ficar. Trazendo Ruth para o dia de hoje. Quantas Ruths vivem o recomeço? Quantas Ruths hoje vivem o recomeço? Após um divórcio, uma mudança de cidade,
ou a perda de um emprego. Concordam? Quantas Ruths hoje passam problemas financeiros e precisam recomeçar? É sempre assim nas nossas vidas. Esqueci uma palavrinha que fala, né? Quando esta foi um... Eu não lembro agora o nome da profissão da pessoa que falou. Não sei se foi um economista. Enfim, que ele falou. Estabilidade financeira é um mito, é uma mentira, não existe. A nossa vida é uma oscilação, uma montanha-russa. Um dia financeiramente estamos bem, mas no outro não podemos estar tão bem assim. Um dia hoje a gente está com um emprego muito bom, ganhando muito bom, muito bem. Amanhã pode nem estar tão bem assim. Porque problemas financeiros acontecem na vida de todo mundo. Perda de emprego ou qualquer outra coisa. Ou precisa usar aquele dinheiro que você guardou tão bem para uma questão de saúde, quem sabe. Tantas Ruths e tantos momentos de Ruth nós vivemos nas nossas vidas. Que precisamos de um recomeço. Vocês já passaram algum momento na vida de vocês que precisou de recomeço? Quantas aqui? Eu vou levantar meus braços e meus pés, porque eu já passei, viu? Já passei por muitos momentos de Ruth, que eu precisava recomeçar. Olhava para um lado, olhava para o outro. Eu não sei por onde eu recomeço, não. Mas em todos esses momentos, se vocês olharem com muito detalhe, concordam comigo que Deus sempre esteve presente? Em todo o recomeço de Ruth, ela não abandonou a presença de Deus em sua vida. Não abandone a presença de Deus em sua vida de forma alguma. Ruth nos ensina que Deus honra quem permanece fiel, mesmo nas incertezas. Se as incertezas na vida de vocês, Ruths, se vocês estiverem na fase da vida de vocês, vivendo Ruth, algum recomeço, algum problema financeiro ou algo do tipo, lembrem-se, Deus está presente ali. E sejamos Ruth, fiel, mesmo nas incertezas. Amém? Eu falo muito. Malu, você tem um tempo ainda? Vou falar com vocês agora de Ana. Ana, quem era Ana? Mais alto. Era ela mesmo. Só isso. Eu vou correr. Só isso, mulher de fé? Muito bem. Não, só isso foi para o tempo que me deram, viu? Perseverante. Exatamente. Eu coloquei aqui, era uma mulher de... Era tudo isso que vocês falaram, mas ela era uma mulher de oração e paciência. Alguém discorda? Vocês concordam? Era uma mulher de oração e de paciência. Ana chorava, sofria e era humilhada, mas transformou sua dor em oração constante. Alguém já teve um momento de Ana na vida? Oração constante? Teve? Eu já tive também. Essa história fala com a mulher que enfrenta frustrações emocionais, infertilidade, crises conjugais ou ansiedade. Ana nos mostra que a oração verdadeira é derramar o coração diante de Deus sem máscaras. Quando ela passava por todos aqueles problemas, Ana passou por um processo de depressão, é muito claro ali. De muita tristeza, de muita amargura, de muita dor, de muitas lágrimas. Mas ela soube derramar suas lágrimas nos pés corretos. Foram nos pés do... Exatamente, sem máscaras, sem disfarçar a sua dor, sem camuflar os seus problemas. Era abrir o seu coração por inteiro. Para quem devemos abrir? Foi para quem ela abriu, que era para o Senhor. Amém? A mulher moderna pode se fortalecer espiritualmente, não fugindo da dor, mas transformando
em devoção e confiança. Amém? Faltou Marta e Maria, mas já disseram que eu tenho tempo mais não. Então, as mulheres da Bíblia não foram perfeitas, foram humanas como nós. Concordam? Estou finalizando. Foram perfeitas e foram humanas como nós. Elas choraram, sentiram medo, se cansaram, mas não desistiram de confiar em Deus. No século XXI, a mulher cristã continua sendo chamada a ser forte, sábia e sensível à voz do Senhor. Mesmo no meio da correria, das pressões e das dores, cada oração feita no silêncio, cada atitude de fé, cada gesto de amor, tudo isso escreve em nossas páginas a história de Deus através de sua vida. Amém? Pratiquem na vida de vocês as atitudes de cada mulher que a gente estudou esses dias. Amém?